fazermos a leitura, eu estive lembrando durante essa semana, na sexta-feira, foi celebrado o Dia da Reforma. Eu não sei se a gente percebe a importância desse acontecimento na vida da igreja, mas era um momento quando a igreja, uma parte da igreja, resolveu voltar exclusivamente para as Escrituras. E daquele acontecimento brotaram 5 ideias que eram de suma importância. É que qualquer coisa que seria ensinado seria por intermédio das Escrituras. A palavra somente. Cristo somente. Graça somente. Fé somente. E finalmente, tudo seria exclusivamente para a glória de Deus. E esses fundamentos são importantes. Eu reconheço que sempre houve um aspecto da igreja que permaneceu fiel à palavra durante todo esse tempo. Mas infelizmente muitas igrejas daquela época ficaram sufocadas pelos ensinos da igreja estatal, e foi preciso que Deus levantasse alguns elementos muito importantes da época. Talvez um dos nomes que a gente ia lembrar seria Martinho Lutero. E através disto eles trouxeram a igreja de volta para a palavra de Deus. Então, é sempre um privilégio abrir as Escrituras e saber que a nossa mensagem está baseada na palavra, baseada em Cristo, baseada na fé, baseada na graça, baseada na ideia de Deus ter toda a glória e toda a honra por causa disto. Nós vamos ler esta noite a partir do versículo 35. João capítulo 1 e versículo 35. Alguns anos atrás, quando eu digo alguns anos atrás, possivelmente isto represente uns 25 anos, não, pelo menos. Mas estive na igreja, numa das igrejas de Governador Valadares. Era uma conferência. E eles pediram que eu ministrasse sobre a grande comissão que nós encontramos no fim do Evangelho de Mateus. E o propósito da igreja em voltar para este trecho é que eles queriam despertar a igreja a se preocupar com as pessoas ao seu redor que necessitam de Cristo Jesus. Numa das noites, eu fiquei um pouco curioso. O salão estava lotado de pessoas, mas eu fiz algumas perguntas para que pessoas se manifestassem aquela noite. Eu perguntei: quantos de vocês
vieram a conhecer a Cristo através de um parente. E foi impressionante quantas pessoas se levantaram. Depois eu perguntei: e quantos de vocês vieram a Cristo por causa de um amigo? Mais uma vez, algumas pessoas se levantaram. Quantos de vocês vieram por causa de um vizinho seu? Mais alguns se manifestaram. Quantos de vocês vieram por causa de um colega de serviço? Mais alguns se levantaram. Enfim, 95% do auditório aquela noite veio a Cristo como Salvador por causa de um familiar, por causa de um amigo, por causa de um colega de serviço, por causa de um vizinho. E eu achei isto impressionante. E quando olhei no preparo deste capítulo, foi justamente este acontecimento que veio à tona na minha mente, pois é exatamente isto que estamos vendo neste trecho, onde amigos trazem amigos para Cristo. Então nós vamos ler a partir do versículo 35. No mês passado, nós olhamos nos versículos anteriores, no versículo 29, onde diz: no dia seguinte viu João a Jesus, isto é, João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por mais uma vez, no versículo 35, nós temos a repetição desta mensagem. Diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Eu não sei a razão por que não estavam presentes quando ele falou isto a primeira vez, mas aparentemente estavam presentes só nesta ocasião. 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, mais uma vez, ele enfatizou esta grande verdade, que Cristo veio com o propósito de ser um sacrifício pelos pecados. A maioria do povo naquela época que estava ouvindo esta mensagem era um povo judeu, portanto eles estavam acostumados de tomar conhecimento da necessidade de sacrifícios, mesmo que esses sacrifícios fossem de animais, mas esses sacrifícios foram repetidos vez após vez após vez. Mas a novidade, quando João Batista viu a pessoa de Cristo Jesus, ele apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Isto significa que este sacrifício, em especial, jamais teria necessidade de repetir. Esse sacrifício era eficaz para lidar com o nosso pecado. Todo o tempo do Velho Testamento, todos esses sacrifícios, os sacrifícios apenas poderiam cobrir o pecado provisoriamente. Mas pela primeira vez na história aparece a pessoa de Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele repete isto mais uma vez no versículo 35 e 36. Agora veja bem o que acontece. Ele finalmente vai identificar esses 2 discípulos. Ele diz: os 2 discípulos
ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Quero que vocês notem o relacionamento aqui. Aqui nós temos 2 discípulos de João Batista. Esses discípulos estão acompanhando João em todo o seu ministério, ouvindo constantemente a sua mensagem, uma mensagem de arrependimento de seus pecados. E agora estes seus 2 discípulos, parece que a ficha caiu nesta altura, e agora eles deixam de lado a pessoa de João Batista e eles começam a seguir a pessoa de Cristo Jesus. E Cristo Jesus realmente é o único sacrifício que agrada a Deus e que lida de vez com o pecado. Então não teria sentido continuar seguindo como discípulos a pessoa de João Batista, mas sim seguir esta pessoa que foi apresentada como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é isto que acontece. No fim de versículo 37 diz: seguiram a Jesus. Para o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês querem? O que vocês acham que eu tenho para oferecer a vocês? E a resposta que eles deram era isto: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou melhor, onde habitas? Porque naquele tempo, se você se tornou um discípulo de alguém, não era um encontro de vez em quando, você convivia com este mestre. Então a primeira coisa que eles querem saber, em reconhecer que ele é mestre, nós queremos saber onde você mora, onde habitas. E respondeu-lhes: vinde e vede. Jesus estava morando e ficava. E é mais que provável que o outro fosse o próprio João, o escritor deste evangelho. Porque vez após vez ele simplesmente menciona havia um discípulo, mas ele com bastante modéstia, ele não menciona o seu próprio nome, mas ele indica que haviam 2 discípulos que estavam ouvindo esta mensagem de João Batista. Agora, André passa seguido a Jesus. A gente sabe que André, mas vejam bem o que ele faz. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Em outras palavras, ele não foi longe em busca de alguém que ele poderia conduzir aos pés de Cristo Jesus. Ele virou para seu próprio irmão, Simão Pedro. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Um dos nomes que ele recebeu era o nome de Cristo. E Cristo no Novo Testamento tem o mesmo sentido. Cristo é o ungido de Deus. Então, o ungido de Deus que era prometido no Velho Testamento acaba sendo Cristo do Novo Testamento como um ungido de Deus. Você pode imaginar a alegria de André
quando ele chega diante de seu próprio irmão, ele diz: você sabe de uma coisa? Achamos o Messias. Nosso irmão estava falando sobre a nossa alegria, e eu creio que havia uma explosão de alegria da parte de André, quando ele percebe quem é esta pessoa, com quem ele passou. E a primeira coisa que ele quer fazer é levar o seu próprio irmão ao conhecimento. Então veja bem o que diz no versículo 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu vou voltar a ver aqui um momentinho, mas por enquanto eu só quero que a gente esteja reconhecendo essas pessoas. No versículo 43, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Era de Betsaida, cidade de André e... Veja bem, eram vizinhos. Filipe encontrou e disse-lhe: acharam os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José. Mais uma pessoa alcançada. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: e veio. Ele não respondeu a pergunta, ele sem saber, você vê por conta própria. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntaram-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 40. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te digo debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, antes de voltar para este trecho, esta noite, eu quero que a gente perceba outra. Teve um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. E este encontro marcou a sua vida, transformou o seu ser, quando havia um reconhecimento de quem era Jesus. Quando eles descobriram esta bendita pessoa, assim eles tinham feito até agora e começaram a... Porque nós somos as pessoas mais próximas. Essas pessoas estão observando a nossa vida constantemente. E realmente, quando você fala a respeito de Cristo Jesus para esses indivíduos, você tem autoridade naquilo que você fala. De várias maneiras, identificaram a pessoa de Cristo, mas todos eles identificaram um aspecto diferente a respeito de Jesus. E o que isto diz para mim esta noite é que Jesus é o único Salvador
que todo mundo precisa, independentemente de quem é, de onde veio, do que faz. Sem dúvida, vocês têm me acompanhado todo este primeiro capítulo, onde Cristo está sendo apresentado de várias maneiras. E eu quero fazer vocês lembrarem, apresentar este evangelho. No fim do evangelho de João, em capítulo 20, e eu trago vocês de novo para esse trecho, porque é muito importante que você esteja vendo o propósito, o alvo em escrever este evangelho. Porque nós, vivendo muitos séculos depois, estas mesmas palavras que ele escreveu, o propósito não mudou, o alvo não mudou. Então qual era? João capítulo 20 e versículo 30. Diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, ele apresentando sinal após sinal. A função de um sinal é apontar numa certa direção, num certo destino. E é isto que está acontecendo. Ele disse: eu poderia escrever muito a respeito disso, mas eu selecionei alguns desses sinais que para ele pareciam mais claros. Versículo 31. Estes sinais que eu tenho selecionado, porém foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em crer, eles tenham vida. Para mais uma coisa, no último versículo do Evangelho de João, com estes sinais que ele tem selecionado, ele não tem esgotado o assunto. Se vocês querem ouvir mais, ele tem mais para oferecer. Então ele diz, no versículo 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo em que seriam escritas. É maravilhoso, né? Eu fico emocionado quando leio essas palavras. Em voltar para trás, nestes versículos que a gente acabou de ler, eu quero que vocês percebam como Cristo foi identificado de vários indivíduos que foram conduzidos a Ele. Por exemplo, no versículos 35 e 36 de João Batista, no versículo 36 diz: e vendo Jesus passar, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Quero que você note também, versículo 35, esta expressão, no dia seguinte. Quando você chega no versículo 43, no dia imediato, é uma história que flui aqui. Algo está acontecendo todos os dias. E que você lembra que no livro de Atos, que pessoas estavam sendo conduzidas a Cristo todos os dias, sendo acrescentados à igreja. E isto deveria ser a nossa experiência, creio eu, mesmo hoje em dia.
Mas é muito bonito ver que João Batista apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus, e estes dois de seus discípulos abraçaram Cristo como o Cordeiro de Deus. Finalmente, achamos um sacrifício que realmente diz: que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Jesus Cristo é de fato um mestre para excelência. Mas ele não é simplesmente um mestre. Há muitas religiões no mundo que apresentam Cristo Jesus como um mestre, como um ensinador. E ele é isto. Mas ele é muito mais que isto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que eu quero que vocês percebam é que existem pessoas que estão à procura de um ensinamento que vai apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Uma das coisas que temos visto nos hospitais, e pouco tempo atrás estivemos no hospital que fica em Cambuci, que era da Polícia Federal. É federal? Não é federal. Ok, obrigado. Obrigado, viu? Eles pediram que nós apresentássemos um seminário para todos os colegas daquele hospital, e a gente achou que ninguém iria comparecer, mas muitos compareceram. E eles me deram o privilégio, no início daquele seminário, de apresentar o meu testemunho durante 30 minutos. Não testemunho de Cristo Jesus. Cada um deles falou para agradecer pela palavra, mas um deles virou para mim e disse assim: eu não sabia por meio de Adão e Eva. Essas pessoas são instruídas. Há pessoas que estão à procura de um ensinamento que vai esclarecer quem é a pessoa de Cristo. Uma tática. Hospitais, falando para as pessoas da área da saúde, e ela traz um monte de literatura. Ela deixa numa mesa na entrada. Quando termina, ela pergunta: existe alguma pergunta? E entre muitas perguntas, a pessoa diz assim: e aquela literatura lá atrás? Para Simão, 41, ele achou, a quem disse achamos Elias, que quer dizer Cristo. Eu não vou voltar a repetir o que eu disse, mas ele é o ungido prometido do Velho Testamento e acaba sendo o Cristo do Novo Testamento. Descobrimos, achamos aquilo que a gente tanto procurava. Imagina se pudéssemos ouvir pessoas reagindo assim diante da mensagem hoje em dia. Vamos para o versículo 42. Algo acontece aqui muito interessante. Para ele disse Simão, o filho de João: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. É simplesmente o mesmo nome em duas línguas diferentes, mas o mesmo nome. Agora, qual seria a sua reação se alguém chegasse diante de você e disse: seu nome não vai ser Matias daqui para frente? E quando a gente
venha conhecer a pessoa de Cristo Jesus, uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é isto: Ele é o soberano Senhor e Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Quando Ele fala, a gente ouve e a gente obedece. Versículo 42. Ou melhor, 43. No dia, perguntou-lhe Natanael de Nazaré: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Como é que ele sabia disso? E aí você aprende mais uma coisa a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Ele sabe a nossa identidade, Ele sabe quem é você esta noite, de onde você vem, o que você faz. Foi interessante na oração de Carlos esta noite, quando ele disse que a gente não precisa informar a Deus qual é o problema que esta pessoa está passando no hospital, porque Deus sabe. Deus sabe. E este é o Salvador que está sendo apresentado, e eis a razão porque essas pessoas tiveram as suas vidas a seguir a pessoa de Cristo Jesus. Agora veja bem como ele responde. No versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Deu-lhe Jesus: estavas debaixo da figueira. Quero associar isto com o versículo 51. Eu creio que esse versículo entra neste contexto por causa de... Eu creio que quando Jesus viu a pessoa que muitos procuravam naquele tempo para momentos de meditação, e é bem provável que na sua busca da verdade, Natanael estava pensando no acontecimento de Jacó. Então, vire comigo só um momentinho. Em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Jacó está fugindo. Ele criou uma situação complicada mas ele precisa ter certeza de que nesta fazendo o que Deus quer que ele faça. Então diz no versículo 10: Jacó de Berseba e seguiu para Arã, e tendo chegado à noite, tomou uma das pedras, o seu travesseiro, e se deitou ele mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, assim: como seria marcante na minha vida se Deus pudesse fazer isto comigo agora. E foi justamente neste momento que ele tem um encontro com a pessoa. O nosso, para ler mais um, versículo 51 então, onde diz: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em outras palavras, se você ter a pessoa que é o mediador entre Deus e os homens, Jesus, para pessoas diferentes, de lugares diferentes, de pano de fundo diferente, e Cristo é exatamente aquilo
E cada um desses indivíduos precisa. E não importa se ele tem que ser o Cordeiro de Deus, não importa se ele tem que ser o deficiente que gosta. E esta resposta é transmitida a cada um. Agora, quero frisar esta noite. Você sabe que Deus sabe. Você não precisa dizer na igreja do Bosque. Sabe mais alguma coisa? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de Deus. Penetra até o ponto de dividir alma e espíritos juntos, onde é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele não somente sabe que você está presente esta noite, ele sabe o que você está pensando. E isto pode, como é que eu posso isto? Deixar você meio inquieto esta noite. Porque veja bem o que diz no versículo 13. Em face disto, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, pelo contrário, cobertas e patentes. Não, você nem tem como esconder nada dele esta noite. Mas se eu fosse parar aqui, eu não estaria oferecendo esperança para vocês esta noite. Então vamos para o versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, grande como sacerdote, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Este versículo era confuso para mim, porque, quando diz, porque não temos um sacerdote, não. Mas quando você tem este duplo negativo, se transforma num positivo. Então, lendo este versículo, diz: porque temos sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado de você. Ele entende você. Então, o que é que ele pede? No versículo 16: acheguemo-nos confiadamente. Eu disse que ele sabe tudo a seu respeito. Então, você não pensa em vir confiadamente. Mas o convite é este. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Deus pode conduzidos a Cristo Jesus. Foi um tempo oportuno. Talvez seja este momento oportuno para você. E como estes homens que encontraram a pessoa de Cristo esta noite também. Nosso Deus, como é linda a tua. E parece destes indivíduos estava buscando. Talvez esta noite tenha alguém que está buscando também. E conhecer a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que resolve
esta questão do nosso relacionamento contigo que nos distrai de ti, mas que esta noite, por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a ti. O Senhor tem acesso a nós por meio de Cristo e nós temos acesso por meio de Cristo. Ele é o nosso Criador, como Salvador. Rogamos isso no nome do Senhor Jesus.